Bom dia, irmãos e amigos. Vamos a Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, versículos 22 a 26. Praticamente a continuação da história que já abordamos na pregação passada, e aqui é quase uma ampliação do texto anterior, com alguns acréscimos muito valiosos e algumas lições muito boas. Lembramos que Israel estava no começo da sua travessia, um mês que havia saído do Egito, e já inaugurando o péssimo costume de murmurar por qualquer coisa, e já haviam murmurado por água, agora por comida, e Deus havia prometido dar o maná e codornizes, já explicamos isso, e hoje vamos falar um pouco mais dessa questão do maná, e uma outra condição que Deus havia dado. Ele deu duas condições, uma já falamos na pregação passada, e hoje vamos ver hoje. Então, Êxodo 16, 22 a 26. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, sempre nos ensinando, e que assim seja hoje também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós comentamos na pregação passada que não podiam guardar muito para o dia seguinte, nos dias normais do primeiro dia da semana até o 6º, ou até o 5º. E desobedeceram, alguns colheram para a reserva, e apodreceu, cheirou mal. Então, praticamente toda a pregação passada foi em cima deste tema de que Deus quer o suficiente, nem muito, nem pouco, nem de uma maneira que sobre, eu falei desse princípio lá, e nem que falte, falei em formas de ajudar pessoas, em princípios dentro deste grande princípio das Escrituras, ajudar. Eu já comentei o que deveria sobre este assunto. E então essa parte da limitação da colheita do maná, dessa condição que Deus colocou de não colher mais do que o necessário para o próprio dia, já comentamos. Mas havia uma segunda condição, que eu toquei lá, mas não explorei como quero fazer hoje. A segunda condição era, no 6º dia, ou seja, na véspera do 7º ou sábado, podem colher mais do que uma porção, colham 2, também não é 3, são 2 porções, porque eu não quero que vocês colham no sábado. Então, na véspera do sábado, colham 2 porções, a do próprio 6º dia, guarda a 2ª porção para o dia seguinte, o sábado, come a do sábado no sábado. E no primeiro dia da semana, começa tudo de novo. Obviamente viria a pergunta, né? Mas
se os que colheram desobedientemente, colheram mais do que uma porção em dias comuns, quando colhermos a segunda porção no sexto dia, vai apodrecer também. E aí entra um milagre de Deus que ele não permitiu que apodrecesse, como nós vimos aqui. Então, alguns no sexto dia começaram a colher dobrado. Não sabemos por que os principais da congregação estranharam. De alguma forma, não temos a explicação, eles não tinham essa orientação, parece. E correram para Moisés. E foram dizer. Tem gente aí fazendo o que uns já fizeram e já foram repreendidos, porque colheram mais do que uma porção e estragou. Estão fazendo de novo. Parece que essa foi a situação. Não sei por que eles não tinham essa instrução. Não receberam. E alguns do povo receberam. Foi aí que Moisés confirma. Não, está tudo ok. Dessa vez está ok. Eles estão fazendo isso autorizados. E ele explica então em detalhes o que estava acontecendo. O próprio Deus havia dito a Moisés que na véspera do sábado eles poderiam e deveriam colher o dobro para poder descansar no sábado. E ele repete as palavras do Senhor: amanhã é repouso. O sábado, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozer, o que quiser cozer em água, eu já li aqui, e tudo o que sobrar, separar e guardando para a manhã seguinte. Pela primeira vez aparece na Bíblia o conceito de sábado como dia obrigatório de descanso do povo judeu. Primeira vez. Mas, pastor, esse negócio de sétimo dia não é novidade para mim, não. Eu acho que eu já li lá no comecinho lá de Gênesis alguma coisa sobre isso, com certeza. E se você acha, vamos tirar o achar, porque nós vamos ler de novo. Gênesis 2. Gênesis 2, versículos de 1 a 3, nós lemos assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então aqui nós vemos, bem no comecinho do relato da criação, ou de toda a revelação de Deus, queria terminar lá em Apocalipse, com a Bíblia todo o cânon, mas logo no começo, vemos a ideia aqui de um dia de descanso, depois de 6 dias de trabalho. E o próprio Deus aplicou para Ele mesmo esse dia do descanso. Santificou esse dia. Santificar primariamente significa separar para alguma coisa. E tem a ideia também secundária, quase como consequência de estar separado para alguma coisa, é a ideia então de puro, de incontaminado. Então, quando falar na ideia de santificação, pense nestes termos básicos. Então, Deus santificou o sábado, guardou à parte, reservou, algo assim. Só que aqui está apenas dizendo que Deus descansou no sétimo dia. E certamente os judeus sabiam disso, pela tradição deles. Tradição oral, que não tinha tradição ainda escrita, não tinha ainda a palavra de Deus escrita. Não se sabe como era este assunto no Egito. Se o povo já tinha noção de guardar esse sétimo dia ou não, ou nem tinha noção, ou se tinha, se eles poderiam ter feito como escravos, certamente não estava na escolha deles fazer.
Então seria algo praticamente impossível. Não se tem notícia sobre como era a relação deles com o sábado lá no Egito. Seja como for, um mês depois que eles saíram do Egito e começando a jornada para a terra prometida, Deus já começa a falar no sábado, logo, e revela a noção ou a sua ideia de que o povo também descanse nesse dia. E o repouso santo sábado. Os estudiosos dizem mais ou menos assim: a palavra sábado e descanso é basicamente a mesma no hebraico. É como se sábado fosse uma transliteração do hebraico Shabat. É como se fosse uma palavra virou a outra. E esse Shabat significa descanso, repouso. Há alguns que dizem que há alguma associação da palavra Shabat com o número 7, ou sétimo. Não todos falam isso. Todos concordam a uma, sem dúvida alguma, da ideia de descansar, de descanso, contido no próprio nome. O próprio nome significa descanso. É como se fosse, amanhã é repouso, o santo repouso do Senhor. E que aqui nós lemos, amanhã é sábado, o santo repouso, ou santo sábado do Senhor. Seria basicamente a mesma coisa. Amanhã é dia de repouso. Mas, pastor, e assim ficou ordenado o sábado para ser guardado? Não. A formalização disto, e algo tão importante aos olhos de Deus, não seria, obviamente, deixado assim, quase, não vou dizer ao acaso, mas quase de passagem. Olha, no sétimo dia eu quero que vocês descansem, e porque eu descansei, e pronto. Não, Deus iria tornar isso muitíssimo mais formal, quando ele incluiu a guarda do sábado nos 10 mandamentos. Exatamente. Que ele iria dar algumas semanas depois deste dia. Pouco tempo depois de acontecer isto, Deus iria dar a eles os 10 mandamentos, como veremos já na história do Êxodo. E ali sim, ali Deus iria formalizar da maneira mais forte que ele poderia a obrigação do povo guardar o sábado. Eu vou comentar com mais detalhes isso quando nós chegarmos lá, não hoje. Eu já vou passar para frente. Apenas eu queria dar essa explicação prévia, mas é um assunto muito debatido, muito discutido, essa questão da guarda do sábado, que no Velho Testamento era o Shabat do judeu, aí depois virou o dia do Senhor no Novo Testamento, que virou o primeiro dia da semana, dia do Senhor, e agora tem a obrigação de guardar o domingo. A igreja não tem obrigação, era uma coisa que era só para o judeu, porque estava na lei deles. Aí o outro disse, peraí, estava antes da lei do judeu, antes, lá na criação, logo no comecinho, Deus já falou no sábado, então tem que guardar o sétimo dia, sim, qualquer que seja esse dia, não é obrigado a ser o dia do Senhor. A discussão vai longe, dura 2000 anos, essa discussão, livros e livros e livros, discussões teológicas de todo jeito, sobre a guarda do sétimo dia, e é um assunto que ainda não se entenderam hoje. Você junta 3 pastores conservadores, fundamentalistas nas suas ideias, sérios, e talvez você vai ter 3 ideias diferentes hoje sobre essa questão da guarda do sétimo dia. Todos respeitam o domingo, todos fazem cultos no domingo, ninguém discute isso. Mas quando vai para a essência, para a questão da obrigação bíblica, o que é obrigação bíblica, o que é costume, porque se for obrigação bíblica é para brigar feio, no sentido de fazer questão mesmo e bater pé, claro, não abrir mão, como Paulo não abria, mas se for questão de costume, aí se espera largueza, aí entra a questão de movimentos tais, e movimentos teológicos,
doutrinários e de organizações eclesiásticas, já é diferente, que é outra questão muito complicada, quando é um assunto puramente bíblico, que não se questiona, ou quando é um assunto de costume e que a Bíblia não exige a tal ponto esse costume, deixa mais ou menos à vontade. Exige ou não exige? Tem situações que é muito fácil discutir isso, tem outras que são muito complicadas, saibam disto. Separação bíblica é um assunto desse, sábado é outro, e alguns outros, ceia, e assim vai. Então vou falar neste assunto quando chegar lá, se Deus quiser. Seja como for, o sábado seria separado à parte pelos judeus, como Deus fizera consigo mesmo. Então, questão do maná, estava proibido de colher maná no sábado. A solução era recolher o dobro na véspera. Pronto. Versículo 27. Voltando a Êxodo 16. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que Moisés disse que não era para recolher maná no sábado. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Claro que não ia achar. Deus disse que não ia ter maná no sábado. Deus proibiu de colher maná no sábado. E é impressionante até onde foi o atrevimento de alguns. Desobedeceram abertamente, frontalmente, em uma ordem clara de Deus, dado dias antes, talvez 24 horas antes, ali. Olha, Moisés está dizendo que pode colher o dobro hoje. Pode colher, deve colher, tem que colher, porque amanhã não vai ter, porque é sábado. Não colham amanhã. Aí no dia vão muitos e vão colher. É difícil. Atrevimento de pecar no rosto. Você pensa que você é diferente quando peca? Você acha que não é atrevido quando peca, tanto quanto esses judeus que foram lá, na cara, desobedecendo a Deus? No dia seguinte, a forma que você peca, que eu peco, pode ser mais sofisticada, mais sutil. Ah, mas eles ouviram diretamente da boca do grande Moisés, que ouviu diretamente da boca de Deus, antropomorficamente falando, da boca de Deus, uma revelação direta. O senhor quer comparar, pastor? Eu nunca vi Deus. Eu nunca vi ninguém que viu Deus. Sim, e o que você tem para obedecer a Deus? Ah, só a Bíblia. Só a Bíblia. Você acha que tem diferença entre Deus falando a Moisés e Deus falando a nós pela Bíblia? Tem diferença Jesus Cristo falando lá para os apóstolos dele e o registro nas Escrituras do que Jesus falou? Acha que tem diferença no peso em que o próprio Jesus falou e o peso do que Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo? Você acha que tem diferença? Acha que tem diferença do que Deus falou, dando os 10 mandamentos? Quando Tiago escreveu o livro chamado Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ou João, ou autor de Hebreus, nós não sabemos nem quem é. Acha que tem diferença de autoridade entre um autor, um homem que nós não sabemos nem quem é, ao escrever o livro chamado Hebreus, e o que o próprio Deus disse na frente de Moisés? Diferença zero. Em termos de autoridade divina. Este é o segredo pelo qual os crentes morrem pelas Escrituras, ou pelo menos deveriam morrer, se for o caso, e se for exigido. A convicção de que tanto faz Deus falar diretamente
ou o que está escrito aqui. Então você acha que seu pecado não é tão grosseiro, não é tão frontal a Deus quanto o pecado de alguém que ouviu o próprio Deus, ouviu alguém falando com Deus e dizendo na hora. O outro é mais frontal do que esse? É não. Pode dar a ideia de que é mais sutil, mais sofisticado, você está no século XXI, você é uma pessoa civilizada e coisa desse tipo, porque eu questiono muitíssimo esse nome civilizado para esta civilização animalesca. Não é menos grosseiro o seu pecado e o seu atrevimento quanto quando você peca, sabendo que está pecando, qualquer um de nós. Então, cuidado com isto, porque a gente diz assim, como é que pode ser? Logo no dia seguinte, aí você faz a mesma coisa e acha que é menos pecador e não é. Versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés, pronto, agora ele vai arrasar esses homens que foram colher no sábado. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Pronto. A reação de Deus foi essa. É impressionante isto. Obviamente indignado, obviamente magoado, mas manso. Reagiu com mansidão, mostrou-se queixoso e pronto. Aí tem ocasiões em que ele manda, como nós vamos ver, a terra se abrir, saiam de perto. Saiam de perto. Eita, o que ele vai fazer? Saiam de perto. E deixou só famílias de alguns ali no meio, e a terra se abriu e tragou vivos, homens rebeldes, com mulheres, com filhos, com animais, com tudo na frente dos outros. Saiam de perto, porque eu vou fazer algo inusitado aqui agora. O mesmo Deus. Aí a terra se abre e famílias inteiras desaparecem aos berros. O mesmo Deus. Mesma santidade. Mesma bondade. Deus não muda. Mesma paciência. O fato dele reagir de uma forma e depois de outra forma não significa mudança no caráter dele, significa uma soberania que ele tem de agir de uma maneira tal que, sem mudar o caráter, mas com situações diferentes, castigos diferentes, reações diferentes, não na essência. Tenho muito cuidado com esse Deus. Você nunca sabe como ele vai reagir. E quando eu digo cuidado, é no sentido de agradem-no. Não é no sentido de que ele é um Deus malvado, um Deus genioso, no sentido de não saber como é que vai reagir, vai quebrar as coisas tudo aqui. Não, ele não é genioso, ele não é arbitrário. Ele é misterioso, sim, poderosíssimo, santo e vingador do mal. Ele tem direito de se vingar do mal do jeito que ele quiser. Então, um pecado seu, como é que Deus vai reagir? Ninguém no mundo sabe. É um absurdo crente ficar dizendo isso aqui aconteceu por isso, aconteceu por aquilo. Não sabe. É bom ter muito cuidado. Tudo bem, estar atento e pensar, provavelmente eu estou sendo disciplinado por isso. Estou com esse sentimento, tenho orado a Deus, e eu acho que esse é a maneira como eu devo entender. Tudo bem, respeite-se essa noção, esse sentimento, mas não passa disto. Uma convicção interna ali da pessoa é algo pessoal. O outro não pode apontar e dizer, você está sofrendo isso por isso.
não sabe. O que pode dizer assim: eu sei que você pecou, não pecou? Pequei. Você mesmo está dizendo? Pois é. E eu posso afirmar que você desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, magoou a Deus. Ah, bom, pode assinar embaixo. E eu sei como Deus vai reagir nesse caso específico. Não sabe. Agora pode dizer assim: esse seu pecado era suficiente para levar você para o inferno. Está certo. Pequeno ou grande, era, porque a bondade, a santidade de Deus é infinita. O pecado mínimo possível o ofende infinitamente. Então, tudo bem. Está certo. Esse pecado que você confessa que cometeu é suficiente para levar você para o inferno. Está certo. Esse pecado seu causou a morte de Cristo na cruz. Coisa exagerada, rapaz. Dizer que Jesus Cristo morreu na cruz, o próprio Filho de Deus morreu terrivelmente torturado na cruz, e você vem dizer que meu pecadozinho é responsável por aquilo? A pessoa que afirmou isso está correta. É responsável, sim, pela morte de Cristo. E eu vou lhe dizer mais: esse pecado seu nunca vai lhe levar para o inferno mais, porque Cristo pagou por ele, certo? Eu não sei o tamanho da reação de Deus específica para esse seu pecado, o tamanho da palmada de Deus vai lhe dar, ou se vai dar, não sei, correto? Essa é a atitude, teologicamente, até onde eu conheço as Escrituras, correta, é assim. E corre a Deus e ora e pede perdão, e confessa, e agradece, porque esse perdão já está dado em Cristo, em termos de salvação. Quanto à palmada, só resta pedir misericórdia e aguardar. Ponto. Ponto. Confessa, pede perdão, pede misericórdia e aguarda. Não temos uma cartilha, não temos uma tabela, pecado tal é tal, pecado tal é tal. Porque um pecado desse aqui, como vocês viram, a reação de Deus foi falar de boca. Curioso é que nós temos a tendência de dizer: escapei, eu acho que escapei. Já fazem 6 meses que eu cometi aquele pecado pesado, mas Deus sabe como eu me arrependi, como eu confessei, como eu pedi misericórdia, e não aconteceu nada assim que parecesse uma disciplina específica de Deus quanto a esse assunto. Se sente leve e pronto. Sabe de uma coisa? Sentir-se leve porque não houve um castigo físico ou circunstancial como disciplina, isso é o segundo ponto. O primeiro ponto é a tristeza do crente saber que magoou a Deus. Não é para estar pulando de alegria porque escapou. Vamos supor que Deus revelasse, que Ele geralmente não revela. Senhor, está confessado, me perdoa, tem misericórdia de mim, e eu vou ficar aguardando o tamanho da palmada. Aí Deus diz: não vai ter palmada dessa vez. Como muitos pais fazem, às vezes tem palmada, às vezes não tem palmada. Da cabeça do pai. E na soberania de Deus, não, dessa vez não vai ter palmada. Opa! E sai pulando, alega, aí Deus vai olhar e parece que não entendeu. Você viu a primeira parte? Que eu me magoei com o seu pecado, que você me entristeceu com o seu pecado, mesmo estando perdoado pelo meu filho na cruz, mas você me deixou muito triste, que foi o que ele disse. Então nós não podemos olhar aqui e dizer: não, a reação de Deus não foi nada. Ele só disse: mas que coisa, esse povo me desobedece. Só isso. Tirando isso, Deus não fez nada. Isso é o quente. Isso é o importante. É saber que o pecado, grosseiro ou não, sutil ou não, na cara ou não, ele magoa Deus. Ele entristece a Cristo. Ele apaga o Espírito Santo em nós, no sentido, usando a palavra de Paulo, mas no sentido de apagar o trabalho dele, ou o prazer dele, ou o gosto, ou a alegria, ou a atuação dele em nós.
seja o que for, apaga. Em alguns momentos, Paulo diz. Então, isso é o que importa para quem realmente se preocupa. Eu ia terminar, mas já encerrou meu tempo, eu quero ser rigoroso. Então nós vamos continuar mais ainda um pouquinho dessa história e entra noutra história, depois noutra, porque a história é linda, é composta de várias histórias, então não temos um ponto para começar, um ponto para terminar. Eu quero dizer aqui o que eu acho que eu preciso dizer, e devo dizer, aproveitando diretamente de Êxodo, as lições para nós hoje. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não peque. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que significa magoar-te, o que significa entristecer o próprio Espírito, entristecer o Senhor Jesus Cristo. Nos livra disto. Quanto à questão da Tua misericórdia sobre nós, em algumas circunstâncias não tendo palmada nenhuma, em outras tendo palmadas muito dolorosas, isso é contigo e é secundário. Nos ajuda a termos ódio de te magoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.